Então, pessoal, agora que vocês chegaram até esse ponto, vocês devem estar se perguntando quem é esse maluco que está falando todas essas coisas aí pra gente, né? Então, eu realmente sempre fui meio maluco, desde criança gostei muito de máquinas, né? Meu pai sempre comprou muita revista de carro, de avião, ficava empilhando as revistas lá. Lembro que quando era pequeno eu perguntei para ele o que que era uma embreagem, ele, como estudou letras, ficou até um pouco desconcertado assim com a pergunta. Enfim, depois, quando eu me tornei adolescente, decidi fazer engenharia mecânica, me formei na Unicamp em 2010 e gostei bastante do curso. O curso de engenharia mecânica é bastante abrangente, então toda a base teórica muito forte. E durante a faculdade tive uma oportunidade bastante legal também de trabalhar num fabricante de grandes turbinas, a Siemens. Eu trabalhei com turbinas a vapor e turbinas a gás no estágio e depois fui contratado para trabalhar como engenheiro com turbinas a gás. Depois eu estava trabalhando como engenheiro na Siemens, recebi o convite de vir aqui para o PE, aqui o programa da Embraer, e lá tive um curso muito legal, muito interessante, cursos muito bem ministrados pelos profissionais da Embraer e do ITA, e lá eu já comecei a transformar meu conhecimento de motores de combustão interna, lá da faculdade, e também máquinas, turbomáquinas, lá do meu estágio da Siemens, na aplicação aeronáutica. Então aquilo que eu comentei com vocês da abrangência, ela acontece mesmo, você consegue reutilizar muitos dos conceitos. E aqui na Embraer, aqui no PE, eu comecei a detalhar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhe em motores aeronáuticos. Fiz minha tese de mestrado aqui no ITA com integração de motores tipo turbofan em aeronaves comerciais de passageiros. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar na Embraer. Então já estou trabalhando há 8 anos na Embraer, na parte de concepção de novos produtos. E é um trabalho bastante motivante. A gente todo dia está conversando com pessoas ao redor do mundo, fazendo conference calls com fabricantes de motores, de sistemas, procurando as melhores soluções para os novos aviões da Embraer. Então, direto a gente tem novos desafios, novas aeronaves, novas plataformas, e a gente está em contato direto com os fabricantes que projetam no detalhe máquinas como essas, para entender quais são as melhores concepções e, como eu falei para vocês, fazer um casamento de sucesso entre o motor e a aeronave. E por que a gente está falando tudo isso para vocês e trazendo esses pontos? Esse caminho que você está querendo trilhar de entrar no ramo aeronáutico, trabalhar com máquinas como essas, eu e os outros instrutores a gente já trilhou, a gente tem anos de experiência nessas atividades. E eu, junto com esse time excelente que a gente está montando, a gente vai trazer para vocês um conhecimento bastante aplicado da engenharia aeronáutica em produtos como esses. E para todo o conteúdo que eu mencionei para vocês, nós teremos um material muito bom de base. Então teremos artigos, teremos referências bibliográficas, referências técnicas gratuitas para que você tenha uma base inicial antes de começar o curso. Então no nosso roadmap você vai ver um plano de trabalho, um passo a passo, que vai desde os conhecimentos iniciais de máquinas como essa. Então vamos começar falando da evolução histórica dessas máquinas, bastante importante para a gente entender quais foram os principais desafios, quais foram os principais investimentos, como a gente chegou em máquinas como essa. Depois a gente vai passar por um curso de projeto conceitual, onde a gente vai ver como fazer a primeira definição conceitual desse tipo de motor. Então, como a gente vai estimar desempenho, peso e dimensões. Depois teremos um curso de integração conceitual entre o motor e a aeronave. É aqui que a gente vai fazer o casamento. Aqui a gente vai entender que a gente não pode projetar um elemento desassociado do outro. A gente precisa projetar os dois em conjunto para ter um desempenho otimizado. Logo depois vamos falar de propulsores. Então, o motor é um gerador de potência. Nós temos que ter um propulsor para converter a potência de eixo em potência de voo. Então, o curso vai mirar em propulsores do tipo hélice e fan. Depois que a gente tem a base conceitual bem estabelecida, a gente vai para a parte de projeto preliminar e aí a gente começa a entender detalhes de projeto preliminar de cada um dos componentes de uma turbomáquina. Depois que a gente tem a base conceitual e preliminar bem estabelecida, a gente vai ter um curso de durabilidade de motores e de manutenção, entendendo como esses motores podem durar décadas em asa e como fazer a manutenção da forma mais apropriada, incluindo o monitoramento de saúde. Por fim, o curso vai ter uma parte de visão de futuro, então quais são as máquinas que vão prover potência para as aeronaves nos próximos 50 anos. E além de toda essa base de projeto que a gente vai passar para vocês, existem outros cursos complementares que também estão lá no roadmap, como integração aerodinâmica, então como o motor influencia na aerodinâmica da aeronave. Também a integração, a instalação desses motores, como instalar esse motor na aeronave, os sistemas mecânicos, como controlar esse motor, então todo o sistema de controle.
e também máquinas diferentes, como células a combustível, que no futuro podem vir a substituir motores de combustão. Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado os vídeos até aqui. Espero que vocês gostem de todo o material que a gente preparou para vocês e que vocês podem encontrar no site. E gostaria de reforçar o convite de fazer parte dessa jornada. Então, como eu comentei, a gente está trazendo para vocês pessoas super experientes e são décadas e décadas de experiência que a gente está condensando em um material bastante completo. Então, você vai ter aí um material muito rico para estudar e para se diferenciar no mercado de trabalho. Então, vem com a gente nessa jornada.